atividades que as igrejas realizam, mas que a Bíblia não apoia. Há práticas de costumes e atividades que as igrejas assumiram como normais, ou estratégicas, ou culturais, mas que não têm espaço ou que não está escrito na Bíblia, em nenhum lugar. Na verdade, muitas delas enfraquecem a fé, entristecem o Espírito Santo e distorcem o propósito da igreja. Aqui vai um conteúdo pesadíssimo, mas muito necessário. Cultos transformados em show. Apresentações de entretenimento. Muitas igrejas trocaram o altar por palco, adoração por performance, unção por iluminação, quebrantamento por espetáculo. Quando o culto vira show, Deus deixa de ser o centro e o homem assume o trono. Show não é adoração, é performance, não é presença. Deus é espírito e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Isso está escrito no livro de João 4, verso 24. Estelionato religioso, vender itens ungidos como meio de alcançar milagre. Nós vimos algumas igrejas que vendem óleo ungido, água ungida, toalhinhas ungidas, sal grosso ungido ou chave ungida. Tudo isso virou comércio emocional e espiritual. A Bíblia não apoia isso. Pelo contrário, a comercialização da fé é abominação. Jesus Cristo expulsou quem transformava a fé em mercadoria. Hoje muitos acolhem isso. A minha casa será chamada a casa de oração, mas vós, dentes transformado em convívio de ladrões. Isto está no livro de Mateus 21, verso 13. E nós também encontramos campanhas, trocas, ou campanhas de trocas com Deus. Se você fazer isso, Deus faz aquilo. Isso nós encontramos hoje em dia nas igrejas. A ideia de que Deus é um contratante espiritual é antibíblico. Faça isto. Faça 7 dias disto, 21 dias daquilo, 12 semanas disto, e Deus te dará X. Isto transforma o Criador em servo das campanhas humanas. Deus não é obrigado por campanhas. A obediência, sim, gera resposta, não bargalhas. Porque dele, por ele, é para ele. São todas as coisas. Isso está no livro de Romanos 11, verso 36. Exaltação excessiva de líderes como se fossem semideuses. Tronos na plataforma, cadeiras especiais, tapetes vermelhos, honras exageradas, aplausos programadas. Muitos líderes são tratados como celebridades e não como servos. Quando a igreja idolatra líderes, ela desonra a Deus. Mas a Bíblia diz o contrário. Diz ao contrário, eu sou o Senhor, a minha glória, pois não darei a outrem. Isto está escrito no livro de Isaías 42, verso 8. Estava acendendo a minha luz aqui para poder melhorar um pouco. Mas não está tanto efeito. Vamos na profecia, ou profecias fabricadas para poder enganar ou agradar ou controlar pessoas. Profecias mentirosas, profecias manipuladas, profecias inventadas, profecias usadas para obter favores, influenciar ou obediência. Isso não é dom profético, é mentira, é feitiçaria transvestida de evangelho. Quem inventa a profecia mentindo está adicionando a palavra de Deus e não que Deus não disse. Não acrescentarás a palavra que eu vos mando. Isso está no livro de Deuteronômios 4, verso 2. Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Pode ver no livro de Apocalipse 28 ou Apocalipse 22, 15. Mas quanto aos covardes
aos incrédulos, os abomináveis, aos assassinos e aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, os que faltam com a verdade. O lugar deles será o lugar de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, que está no livro de Apocalipse 21, verso 18. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta, mas ficarão de fora os cães, isso é, pastores falsos ou líderes religiosos que ganham dinheiro com a palavra de Deus, os feiticeiros, os adúlteros, os assassinos, os idolatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Está no livro de Apocalipse 22, verso 14 e 15. Eventos gospels com fogo ou que fazem para poder lograr não é algo de Deus, não é propósito. Shows gospels pagos, congressos que viraram comércio, convites que viraram mercadoria, agentes que tornaram fontes de renda. Isso não tem respaldo bíblico, tem respaldo cultural e financeiro. O evangelho não é mercadoria. A própria Bíblia disse: de graça recebeste e de graça dai. Está no livro de Mateus 10, 8. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Está no livro de Mateus 24, 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todo eles se voltam para seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Está no livro de Isaías 56, 11. E por avareza é o amor ao dinheiro, né? Farão de vós negócios, ganho ou para ganho próprio, com palavras fingidas, isso é heresia, mentiras, né? Sobre os quais já do largo tempo já não serão tratados a sentença e a sua perdição, não dormida. Isto está no livro de 2 Pedro 2, verso 3. Louvor como espaço de demonstração de talento e não com ministério. Coreografias ensaiadas para impressionar, ministérios de louvor. Treinadas para performance, não para adoração. Músicas preocupadas com timbre do que com temor. A Bíblia não apoia músicas cristãs profissionais, sem vida espiritual. Se o louvor não é para Deus, é entretenimento. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Está no livro de Colossenses 3, verso 23. Correr atrás de apóstolos, profetas e celebridades espirituais, em vez de buscar a Deus, muitos correm atrás de homens, não de Cristo. Buscam mão humana, não mão divina. Isto é idolatria. A igreja moderna confia mais no ungido da vez do que do próprio Deus. A própria Bíblia disse: maldito o homem que confia no outro homem. Isso está no livro de Jeremias 17, 5. E podemos encontrar discipulados que mais parecem um controle de vida do que guardião do crente. Nós vimos líderes que mandam na vida das pessoas, com quem casar, onde trabalhar, onde moram, o que comprar, o que comer, ou isso aqui não. Isso não é discipulado, é manipulação. Discipulado sem liberdade não é bíblico, é abuso.
Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós podemos encontrar no 2 Coríntios 3, verso 17. Fogo em estruturas, programação e protocolos não é presença. Programação cheia, culto engessado, liturgia travada, Espírito Santo sem espaço. A Bíblia nunca chamou culto para ser listado num programa, mas para ser guiado por Deus. Liturgia não é problema, a escravidão a ela sim. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Está no livro de João 4, verso 23. Prestem atenção, meus irmãos. A igreja moderna pratica muita coisa bonita aos olhos humanos, mas que Deus nunca pediu. E pior, há coisas que Deus pede que muitos de nós não praticamos, que é o arrependimento, a santidade, a oração, o jejum, a comunhão, o quebrantamento, o amor, a verdade. Isso nós não praticamos. As atividades humanas geram movimento, mas só a obediência à palavra gera avivamento. Se a igreja quer voltar ao centro, precisa primeiro abandonar o que Deus não aprovou e depois abraçar de volta o que Deus pediu. Tá? Deus abençoe. Para você que ainda não é inscrito, eu peço para poder se inscrever e deixa seu like aí e deixa nos comentários se esse vídeo ajudou em alguma